Olá, seja bem-vindo a mais uma aula sobre formatação. E agora eu estou aqui para te explicar como é que funciona, quais as diferenças entre a BIOS UEFI e a BIOS mais antiga, Legacy. Quais são as principais diferenças entre essas duas categorias. Então você precisa saber isso aqui antes de iniciar uma formatação. Porque de repente você pega um equipamento muito antigo e quer colocar um padrão UEFI que não vai ser possível. O que você precisa saber antes de tudo isso? O que significa Legacy quando você está lá na BIOS, né? Você tem aqueles padrões mais antigos ali de equipamento, você consegue ver que tem a categoria Legacy disponível lá para você e só tem ela. Então vamos lá, o modo Legacy refere-se ao firmware da BIOS, ou seja, dentro daquela pecinha, aquela BIOS, se você digitar no Google aí, componente BIOS, você vai ver que é um componentezinho de 8 terminais. O que acontece? Ali dentro tem como você instalar o software, ou seja, um arquivo onde existe justamente o arquivo específico para cada equipamento. Então, nada mais é do que um firmware, ou seja, um software dentro daquele componentezinho. A gente geralmente está acostumado a falar software porque é aquilo que a gente instala nos computadores e tudo mais. Então, é um software, né? O firmware é o que vai controlar o hardware ali para a máquina startar. Embora ainda esteja amplamente presente, os computadores evoluíram tremendamente e a BIOS não consegue fornecer os recursos avançados do hardware moderno. O suporte legado, aqui no caso está traduzido, né, Legacy Support, como a gente mais conhece, é compatível com o Windows 10, porém é necessário utilizar o particionamento MBR. É um pré-requisito para funcionar a BIOS em modo Legacy, tá? Se, por exemplo, você quiser utilizar igual, existe partições GPT que a gente vai falar daqui a pouco, não é possível no modo Legacy. MBR significa Master Boot Record. É o método mais antigo de particionamento, que permite até 4 partições primárias, pessoal. O MBR é reconhecido em sistemas operacionais mais antigos, até mesmo no Windows 8.1, e é a única opção entre os processadores de 32 bits. Então, com base nessas informações aqui, a gente já conseguiu concluir que não é possível instalar o modo UEFI em sistemas operacionais ou que suportam aí processadores de 32 bits. Então, não é possível. Mas, afinal de contas, Murilo, o que é o sistema UEFI? Eu vou ler aqui para vocês, tá? Porque eu buscar as informações mais importantes para não ter que ficar estudando uma coisa muito extensa que você não vai utilizar e não tem necessidade de saber, porque o nosso objetivo aqui é você ter um certo conhecimento a ponto de você saber ali o que é melhor para quando você pegar um determinado equipamento, você já bateu o olho nele e fala assim, não, esse modo aí, esse computador é modo UEFI, ou esse computador é antigo, é o modo Legacy. Então, eu estou te orientando com as principais informações para você não ter que aprender algo que você não vai usar. Eu não quero que você aprenda aqui, por exemplo, como o computador faz a divisão de tabelas de armazenamento de dados. Não tem nada a ver, não tem motivo nenhum para você saber isso aqui. Então, a gente está aqui estudando para colocar dinheiro no bolso de forma rápida, tá? O UEFI é a abreviação de Unified Extensible Firmware Interface, ou interface unificada de firmware extensível, que é uma interface de firmware para computadores e funciona como um modo intermediário, grave essa palavra, para conectar o firmware do computador ao sistema operacional. É ele que dá o start no computador e, se tiver tudo ok, ele parte para arrancar o sistema operacional. Arrancar é iniciar, tá? Ela é usada para iniciar os componentes de hardware e iniciar o sistema operacional armazenado na unidade de disco rígido quando o computador é iniciado. O modo UEFI possui novos recursos e vantagens que não podem ser alcançados através do BIOS. Quando ele cita a palavra BIOS aqui, ele quer dizer o modo Legacy. Ou seja, aqui ele está explicando que o UEFI possui recursos avançados que o modo Legacy não consegue substituir completamente. O UEFI possui muitos novos recursos e vantagens que não podem ser alcançadas através do BIOS. Ele está citando aqui o modo Legacy, tá? Que é o modo tradicional e visa substituir completamente o BIOS no futuro. Ou seja, o que ele está falando aqui é que brevemente esse padrão de Legacy, né, que é o padrão mais antigo, ele vai ser substituído por todos os equipamentos com modo UEFI. Vai existir só o modo UEFI.
e é importante você saber disso, tá? O modo EFI armazena todas as informações sobre inicialização em um arquivo .EFI, que é um arquivo armazenado em uma partição que fica lá dentro do seu HD, chamada EFI System Partition, ou partição do sistema EFI. A partição ESP também contém os programas do carregador de inicialização para o sistema operacional instalado no computador, ou seja, esse padrão EFI, ele tem várias informações sobre o seu sistema operacional para ele, de fato, pré-carregar antes de iniciar o sistema operacional. Ele faz uma checagem, ele tem informações importantes para saber se está tudo certo. E é por causa dessa partição que o modo UEFI consegue inicializar o sistema operacional diretamente e salvar o processo de autoteste do BIOS, que é o autoteste que é realizado ali nos sistemas mais antigos. Ele consegue armazenar esse autoteste, que é um fator importante para a inicialização mais rápida do EFI. Acabei de dizer, né? Porque me parece Windows Boot Manager lá no processo de inicialização, assim como você vê nessa imagem aqui em azul. O Windows Boot Manager é um aplicativo dentro do EFI fornecido pela Microsoft que configura o ambiente de inicialização. Lembra que eu falei agorinha que lá dentro contém informações para ele iniciar de forma mais rápida, que ele já tem um autoteste gravado para ele, cara, ó, na inicialização passada foi feito um teste, está tudo ok. Nesse exato momento eu gravei esse teste, testa ele rapidão aí e manda bala. Ou seja, toda vez que você for inicializar um sistema operacional, o Windows Boot Manager, o que ele vai fazer? Ele vai identificar ali todos os componentes, todas as informações de quando você configurou o equipamento, né? Considerando inclusive a última vez que você inicializou o equipamento, para andar logo, para andar mais rápido. O sistema Legacy, ele tem que fazer o autoteste todas as vezes, e isso acaba demorando mais também. Provavelmente a sua BIOS parece estar no modo Windows Boot Manager, para permitir que ele entre primeiro nessa tela antes de iniciar diretamente o Windows. Então vamos lá, como é que você identifica uma partição quando você acaba de formatar o computador? Ou se você já tiver um computador aí, como é que você identifica essa partição? Você vai lá no gerenciador de dispositivo, vai lá em gerenciar, né, os HDs, e aqui você já vê, tá vendo? Olha só. Aqui já tem informação, ó. Esses 100 megabytes aqui é a partição EFI, onde faz todos os testes. Por isso que você não pode, de forma alguma, apagar isso aqui. Tanto que, se você tentar apagar aqui, ele vai até dar erro. Então, não apague isso aí do seu arquivo, tá? E qual é a diferença entre MBR e GPT? A diferença na estrutura entre MBR e GPT determina que eles serão diferentes em outros aspectos, com base na estrutura e na técnica. Um disco MBR e um disco GPT variam principalmente no modo de inicialização e sistemas operacionais compatíveis. E sobre o modo de inicialização? Certamente é verdade que quase todos os computadores que executam Windows inicializam usando uma das duas formas, o modo MBR ou o modo UEFI, né, também com o GPT. Isso indica que um disco MBR suporta apenas o modo BIOS, ou seja, Legacy. Isso indica que um disco MBR suporta apenas o modo BIOS herdado. E o disco GPT, ele só vai funcionar em modo UEFI. Você não vai perceber, você não vai ver acontecer o modo UEFI estar funcionando em modo MBR. Tanto o modo Legacy, que ele está citando aqui como BIOS, quanto o modo UEFI são essencialmente softwares de baixo nível que se iniciam quando você liga o seu computador ou notebook. O BIOS é a forma mais tradicional, mas o modo UEFI é a forma mais eficiente, a forma mais recente, que tem todos os padrões ali para os equipamentos mais novos. Então, sempre, pessoal, sempre que vocês forem formatar um equipamento, se ele tiver um modo, um recurso para você instalar em modo UEFI, instale nesse padrão, porque ele tem mais condição, tem mais compatibilidade com os equipamentos mais recentes, com menos chance de bug, de travamento, entende? Então, não tem o porquê você utilizar uma plataforma antiga se você já tem nas mãos aí tudo para poder instalar um sistema operacional no modo UEFI e particionado ali em GPT. Então essa é a nossa aula entre essas diferenças citadas. Espero você na próxima aula.